Afinal, quantos ovos eu posso comer por dia? Gente, o ovo é um dos alimentos mais polêmicos que a gente tem quando fala de alimentação. Uma hora ele é mocinho, outra hora ele é vilão. Uma hora ele é responsável por aumentar o colesterol, outra hora é o alimento mais nutritivo e saudável do mundo. E provavelmente você fica um pouco sem saber se está fazendo certo ou não incluir ele no seu dia a dia. Então hoje a gente vai entender de uma vez por todas o que existe de verdade, de evidência sobre o consumo de ovos. E eu já começo te dizendo que o ovo não é um alimento milagroso, ou seja, não é o melhor alimento do mundo, depois do leite materno, como algumas pessoas divulgam, mas também não é um grande vilão que vai acabar com o seu colesterol, vai aumentar muito o seu colesterol. Ele pode sim fazer parte de uma alimentação saudável e balanceada, e ele não vai fazer mal nem afetar o seu colesterol por ser rico em colesterol. Ele é de fato rico em colesterol. Isso já foi desmistificado. Hoje a gente sabe que quando nós consumimos mais colesterol, a nossa síntese endógena de colesterol diminui. O que isso significa? Que nós vamos produzir menos colesterol no nosso corpo porque a gente está consumindo mais pela alimentação. Então o ovo ele acaba não tendo grande efeito para a maioria das pessoas no impacto negativo. Ele vai acabar sendo mais negativo apenas para uma minoria da população, que são aqueles que são sensíveis ao colesterol. Mas provavelmente esse não é o seu caso. Então você já entendeu que ele não é mocinho e nem é vilão, e apenas um possível alimento para ser adicionado à sua alimentação, à sua dieta, tudo bem? Mas a pergunta que segue é: eu posso comer ovo? Quantos ovos eu posso comer por dia? E hoje em dia a gente vê muitas pessoas comendo 4, 6, às vezes até 10 ovos por dia. Principalmente quem faz exercício físico. E no meio do esporte, quer ter uma proteína fácil, barata e prática, mas isso pode ter vários efeitos negativos na sua saúde. Os estudos que falam do ovo como um bom alimento têm uma proposta de um consumo de 1 a 2 ovos por dia. Ou seja, eles estão propondo ali entre 7 no máximo 10 ovos por semana. Outros estudos já falam que uma alta ingestão de ovo é caracterizada por mais do que 5 ovos por semana. Então essa ideia de que não existe limite superior para a quantidade de ovo, de fato, não é verdade. Isso porque a gente já sabe que um consumo excessivo de proteína animal, junto dela, tem um consumo muito grande de gordura saturada, que é aquela gordura que ela sim aumenta o colesterol e a gente deve evitar. Porque não só altera o colesterol, como também altera a sua flora digestiva. Você pode estar produzindo uma substância chamada TMAL, que ela é responsável por diversos problemas de saúde, como insulina mais alta, aterosclerose, diabetes. E você pode me perguntar: poxa, Anne, então se eu comer muito ovo, significa que eu vou ter todos esses problemas? Também não necessariamente. Esses efeitos negativos do consumo excessivo de proteína animal vão piorar, com o resto da sua alimentação, obviamente, se ela não estiver balanceada. Então, se tiver bastante fibra vindo de legumes, verduras, feijões, cereais, os feijões e os cereais integrais, isso vai de alguma forma ser normalizado. Mas o resto da sua alimentação, se ela não estiver boa, você pode sim ter um prejuízo no aparecimento dessas questões de saúde. E se você não estiver consumindo esses alimentos de origem vegetal que eu citei, que são os alimentos que nutrem a sua flora digestiva com boas bactérias, as chances desse ovo em excesso fazer mal é bem maior. E tem um outro ponto negativo importante desse excesso de ovo na alimentação, que é a monotonia alimentar. Ovo no café da manhã, omelete no almoço, ovo no lanche, quiche no jantar. Existem várias outras fontes de proteína muito interessantes para incluir no nosso dia a dia, que vai trazer vários outros minerais, vitaminas, fibras que não tem no ovo, fitoquímicos que também não tem no ovo. Então, se você estiver colocando mais ovo e deixando de comer feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, tofu, peixes, isso também pode acabar sendo um problema para você. Então, para concluir, primeiro ponto, você pode e deve incluir ovo na sua dieta, sim. E ela pode fazer parte, ele pode fazer parte de uma maneira saudável se a gente tiver o restante da alimentação de maneira equilibrada e toma cuidado com a quantidade e a frequência desse ovo durante o seu dia a dia. Lembra sempre não cair na monotonia alimentar e não deixar de comer outras fontes de proteína ficando só no ovo. Então, o que eu recomendo? Escolha um horário do seu dia para consumir o ovo e nas outras refeições procura consumir outras fontes proteicas. E aí, me conta, você come mais de uma vez por dia os ovos? Se a resposta for sim, eu te desafio a mudar isso nessa semana agora. E aqui no Método a gente tem tanta receita de proteína vegetal
e outras proteínas até mesmo animais para você testar para sair dessa mesmice do ovo.